Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Peço os companheiros que venham aqui para frente. Quero abraçar vocês todos, desejar boa noite para vocês. Minha companheira Cajirana está aqui. Meus companheiros Jorge Washington, enfim. Olha, essa segunda audiência aqui quando estou ligando para aquele rapaz, essa segunda audiência, estou aqui com o vereador Jones, estava aqui, a vereadora Simone Góes está aqui, a vereadora Mira Ribeiro está aqui. A segunda audiência é o seguinte: fizemos a segunda audiência, continuamos mobilizando para, nessa segunda audiência, quem tiver mais proposta, quem quiser apresentar mais alguma ideia, não é? Quem quiser participar mais ativamente, tudo bem. Agora, antes, nós vamos mostrar todas as propostas que nós recebemos da primeira, né? Está aqui nosso doutor Juan. E quem quiser acrescentar mais alguma coisa, vamos acrescentar. Esse é o objetivo dessa audiência. Tornar cada vez mais democrático o acesso à comunidade. Então, nós vamos começar aqui. Quer começar como, Juan? Tem pouca gente aqui, no fim a gente passa aquele... Né? E você apresenta o que já está aí. Né? Então está aqui. Vou ficar ali, você apresenta o que já está aí. Vamos lá. Já por aqui. Espero que não dê interferência. Boa noite. Então, como o vereador falou, eu vou passar um compacto, um resumo das propostas que foram apresentadas aqui na primeira rodada, certo? E para a maioria deles eu consegui pesquisar na legislação existente e dar uma resposta, um encaminhamento, certo? Tem umas no final, que especialmente aquelas que foram apresentadas por escrito, que eu vou comentar rapidamente. A gente prefere não identificar autor, porque tem muitas coisas coincidentes, várias pessoas que falam sobre o mesmo assunto, né? Não só na mesma audiência, como nas outras. E as propostas das emendas formais vai ser feita depois, justamente por isso, né? Tem pedidos aqui que são iguais ou parecidos com outros feitos em outras audiências, na primeira ou na segunda rodada. Então, não faz sentido fazer emendas similares sobre o mesmo assunto, né? Na sistematização que será feita posteriormente, assuntos sobre o mesmo tema serão tratados de uma vez só, né? Não faz sentido botar uma emenda para 10 pavimentos, ou para 12, ou para 9, ou para 6, ou para 8, né? Isso tem que ser votado em conjunto, senão uma prejudica a outra. Então, isso será feito posteriormente. Bom, uma primeira... Essa parte aqui foram das propostas apresentadas verbalmente, certo? Que foi gravado e transformado em ata, e a partir dessa ata foi, então, destacada cada uma das propostas. Primeiro, uma sugestão de criar mecanismos para barrar empreendimentos enquanto o novo plano está sendo discutido. É um assunto, assim, aparentemente interessante e fácil, mas não é. Por quê? Porque a EMURB, que é o órgão que licencia, ela precisa de um marco legal. Ela não pode ficar sem lei, certo? Se ficar sem lei, não pode proibir nada. Então, a cidade vai crescer desordenadamente. Inclusive, a EMURB tem prazo para se manifestar sobre qualquer solicitação, pedido de licença, certidão de uso do solo, qualquer requerimento que alguém faz, ela tem prazo para se manifestar. Não havendo lei, ela não pode se manifestar e automaticamente o processo é aceito. Então, esse é um risco muito grande que a EMURB já teve essa experiência em 2002, final de 2002, quando foram revogados os códigos de 2000. Até revigorar as leis anteriores, os códigos 66 e as demais leis, que foi, me parece que em março de 2003, foram 3 meses em que a EMURB não tinha condição de licenciar, fiscalizar, fazer absolutamente nada. E o risco é muito grande porque o empreendedor fica em liberdade de fazer o que quer, certo? Então, revogar leis não é o caminho. A opção seria substituir essas leis por outras,
Mas aí eu pergunto, qual é a autoridade que a Câmara tem, logo agora que está num processo de revisão, para decidir sobre leis que estão sendo discutidas? Entendeu? Por exemplo, a Câmara decide limitar o gabarito, certo? Mas ela está se antecipando a um processo que está correndo com a participação popular. Entendeu? Então é complicado ela definir, por conta própria, quais os parâmetros que devem vigorar. E outra, está se contestando muito por aí de que mudanças de coeficiente de ocupação do solo têm que ser feitas ou por plebiscito ou por audiência pública. Então como é que a Câmara iria mudar por conta própria, sem participação popular? Entenderam? Então é muito complicado você criar uma legislação tampão, provisória, para substituir a que está aí enquanto se aprova nova. Porque quem criar essa legislação, seja o executivo ou o legislativo, vai ser acusado, no mínimo, de legislar por conta própria. Paralelo a um processo que está correndo, que é esse que nós estamos participando. Na verdade, a solução é agilizar esse processo, para substituir a legislação vigente, que é mais permissiva, pela nova, que é menos permissiva, que controla mais a ocupação, que ordena melhor o território. Certo? Mas cabe aos vereadores definir sobre isso, né? Só queria esclarecer essa questão. Alguém mostrou preocupação com o avanço das construções sobre os manguezais, com conivência do poder público. Veja, lei sobra. Existe a lei federal, que é o próprio Código Florestal, que estabelece as faixas marginais de rios, lagoas, o próprio mangue, certo? E o próprio plano diretor vigente de 2000 também caracteriza os mangues como áreas de preservação, onde não pode ser edificado. Então, na verdade, lei existe. Se há ocupação dos mangues, o problema não é falta de lei, é fiscalização, certo? E o novo plano, obviamente, confirma essa condição do mangue ser área de preservação e atualizou os mapas conforme a realidade, né, a partir da cartografia de 2004. Rever a questão da quantidade de andares, só foi colocado 2 vezes. Primeiro em aberto, depois já sugerindo o número de pavimentos. Veja, nem o plano atual, o de 2000, nem o que está proposto, que estamos discutindo, limitam o número de pavimentos. Nenhum dos dois, certo? O número de gabarito, o número de pavimentos, chamado gabarito, ele está determinado por outras leis. Começou pelo Código de 66, que falava em 7 ou 8 pavimentos. Depois teve uma lei em 76, que estabeleceu 12, que vigorou por muito tempo aqui em Aracaju, 12 pavimentos. Depois houve uma alteração pontual na Coroa do Meio, que limitou mais. Outras alterações posteriores a partir de resoluções e decretos. E, por último, umas 2 leis. No final das contas, o que vale hoje é 16 pavimentos, certo? Chega-se até 16 se forem utilizados 2 pavimentos de garagens, mais uma cobertura duplex, né, que conta como 1, chega-se a 16. Então, veja, se o plano for aprovado sem delimitar o gabarito, continua valendo os 16, porque o plano não revoga isso. O plano não se manifesta sobre gabarito. Isso não significa que ele libera o gabarito, não. Ele não restringe, mas também não libera. Continua valendo a legislação. Agora, no Código de Parcelamento, aí sim, tem um dispositivo que diz que a altura dos prédios dependerá dos demais coeficientes. Então, aí sim revoga tudo que fala sobre a altura dos prédios anterior. Nesse gabarito, nessa lei, nesse Código de Parcelamento, houve uma proposta em 2005 de limitar na orla, em 15 pavimentos. Mas ela foi derrotada, foi alterada por votação no Condurb, certo? Foi uma das alterações que foi feita lá. Não havia nenhuma outra previsão de gabarito, nem no código, nem no plano atual ou do proposto, certo? Agora, a questão é, esse gabarito tem que ser trazido para o plano, coisa que nunca foi feita, ou então vai permanecer no código, como sempre aconteceu, certo? E sendo no código, a discussão está em aberto. Ele vai ter que ser discutido no código. Já sabendo qual o coeficiente que foi fixado no plano, coeficiente de aproveitamento, certo? E junto com os demais parâmetros urbanísticos, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, recuos, e com um aspecto que não está considerado em nenhum dos corpos de lei, dos projetos, e que é a largura dos prédios, né? Que é tão prejudicial quanto a altura. E não está considerado em absoluto. Então, isso deverá ser considerado ou agora no plano ou na discussão do Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Algumas solicitações gerais que alguém fez para o bairro Novo. Algumas delas são reivindicações pontuais que não cabem no plano, até porque são conjunturais e muito localizadas, né? Por exemplo, a mão dupla na Nestor Sampaio, certo? É uma reivindicação justa, foi feita por 2 moradores da região, mas o plano não pode definir a mão de cada via da cidade. Não é essa a função do plano diretor, certo? Ela pode classificar as vias pela categoria de trânsito, certo? E a largura mínima. Mas definir um mão de trânsito é um assunto muito técnico, muito específico, que não cabe ao plano diretor, mas a um plano de diretor de mobilidade. Bom, agora tem algumas coisas que são gerais. Por exemplo, cobertura dos canais. A cobertura dos canais tem que se pensar caso a caso, certo? Se vai ser ou não utilizado a área coberta. Cobrir por cobrir não é recomendado. Estou falando do ponto de vista técnico, certo? A tendência hoje é não revestir canais, muito menos cobrir. A ideia é manter valas e lagoas naturais para que a drenagem ocorra por infiltração e não dando suporte pelo próprio canal, certo? Então, qual a tendência hoje? Fazer canais com colchão dreno, ou seja, em vez de revestir com cimento, como se fazia até pouco tempo atrás, você deixa pedra engaiolada e a água infiltra através da pedra. O que não consegue infiltrar, avança no canal, certo? Porque a drenagem convencional, ela pega um problema, certo? Uma chuva aqui e leva para outro lugar. É isso que ela faz. E isso tem ocasionado problemas na jusante, certo? Então, isso deve ser evitado. Agora, tem situações pontuais em que um canal vai ter um uso, por exemplo, vai permitir a passagem de uma via. Aí se justifica, certo? Então é por isso que o plano não traz diretriz forçando a cobertura de canais. Em relação às vilas, que também foi colocado por esse morador, elas devem ser incluídas na política de habitação social, que não menciona as vilas como áreas de moradia precária, certo? Então, essa foi muito recorrente, essa proposta, e deverá ser discutida, inserida na política de habitação social. A ideia é cadastrar os moradores de vila e incluí-los nos programas de habitação social do município. Nivelamento das calçadas, problema geral da cidade, que foi colocado em várias audiências também. Existe legislação e na proposta existem vários dispositivos que falam sobre o assunto, tanto no código, no próprio plano, que ele fala que as calçadas, junto com as vias, devem permitir o fluxo livre, sem obstáculos, de pessoas, veículos, incluindo deficientes, certo? E, especialmente, no Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, no Código de Obras e no Código de Posturas. Então, a questão de manter o mesmo nível, sem degraus, sem obstáculos, pisos antiderrapantes, largura mínima de 2 metros, tudo isso está previsto nos códigos, certo? No Código de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, a largura, e o resto no Código de Obras e no Código de Posturas. A questão é, e o que já existe? Tá? É fácil, poderia-se colocar um dispositivo, vamos nivelar todas as calçadas. Aí eu pergunto, como as pessoas vão entrar na casa? Porque quem fez a calçada assim, foi cada pessoa para poder acessar com seu carro ou pessoalmente, assim, com os pés, na sua casa. Então, na hora que você nivela uma situação persistente, você impede o acesso das pessoas nas casas. Ou cria um problema para eles, né? Como acessar. O correto, existe lei para isso, no Fortaleza tem uma lei que estabelece o seguinte: qualquer desnível entre o passeio e o terreno, cabe ao proprietário vencer no terreno, dentro do muro. Rampa para garagem, degraus, o que ele fizer, mas dentro do muro. Na calçada ele não pode tocar. A calçada tem que permanecer num plano só, certo? Então, isso pode ser feito, mas serve para o futuro. Para o passado é complicado, porque a solução não vai agradar a praticamente nenhum morador, né? Se fosse dar uma solução técnica ao problema. Preocupação com terrenos de engorda, essa foi a palavra utilizada aqui. Refere-se, obviamente, à especulação imobiliária, né? Então, existe na proposta do plano, e também no plano atual, instrumentos de parcelamento, ocupação e utilização compulsórios, que são justamente para isso. Agora, para que eles sejam utilizados, falta uma lei específica que vai fixar os prazos para a aplicação do IPTU progressivo, que é um aumento das alíquotas até a pessoa utilizar o terreno, certo?
E uma outra questão que é importante, ó, na proposta do plano e no plano atual, esses instrumentos se aplicam somente na zona de adensamento preferencial, que é a área central, pegando aqui até o Grajaú, certo? E nessas áreas. No resto da cidade, não está prevista a aplicação desses instrumentos. É aquela história de o município notificar que tem que usar. Passado um prazo, começa a aumentar a alíquota de IPTU. Passados 5 anos, pode desapropriar e utilizar para fins de moradia social ou equipamentos e infraestrutura, certo? Então, isso está previsto na lei. Agora, não foi aplicado por falta de uma lei específica que o próprio Estatuto estabelece. E, se for aplicado, no caso, seria a zona de adensamento preferencial. Tá? Isso pode ser discutido. Regularização fundiária foi solicitada por vários moradores, né? Em áreas como São Conrado, a Matinha, lá no Santa Maria, as Malvinas, enfim, Recanto da Paz, né? Tem vários locais onde é necessária essa regularização. Na verdade, a regularização fundiária é uma das formas de fazer cumprir a função social do território, né? E ela está prevista logo nos objetivos gerais do plano, certo? Ele diz que o plano deverá promover a regularização fundiária nas áreas de interesse social, certo? Para as populações de baixa renda. E depois, lá na frente, na seção de política de habitação, também reforça isso, né? Garantir o acesso das famílias de baixa renda à terra urbanizada, provisão de moradia, regularização de assentamentos precários e a segurança na posse da moradia, que é justamente a viabilizar a obtenção de escrituras, desde que não sejam áreas de risco. Em áreas de risco é proibido promover esse tipo de iniciativa, certo? Então, isso já está previsto na lei. E eu sei que a Prefeitura já está fazendo alguns trabalhos nesse sentido, certo? Foi feita uma parte no São Carlos, não terminou, mas começou, está sendo feito na Coroa do Meio, e sei que houve também um trabalho aqui no São Conrado. Não sei se chegou numa segunda etapa, mas uma empresa fez um plano de regularização fundiária. Construção de cemitérios para humanos e animais, certo? A construção de cemitérios é recorrente, todas as audiências pedem. Ele é considerado um equipamento público, portanto, conforme o plano, tem que ter distribuição igualitária. Significa que depende da demanda da população. Na verdade, é da densidade demográfica. E é óbvio que Aracaju requer mais cemitérios, isso aí não se discute. Tem um capítulo do Código de Posturas que detalha muito bem como devem funcionar esses cemitérios, os públicos e os privados, e todos os serviços funerários. Mas nenhum dispositivo estabelece uma obrigação do município de aumentar a oferta especificamente de cemitérios, certo? Ele é tratado apenas como equipamento público em geral. Então, é um assunto que pode ser discutido, incluído, tá? Ou no plano ou no Código de Posturas, a priorização da construção de cemitérios, de novos cemitérios públicos. Em relação aos animais, no Código de Posturas, aqui no artigo 127, na verdade ele delega, não é que delega, na verdade ele atribui ao proprietário dos animais, certo, o destino do cadáver do animal, certo? Na verdade ele até fecha a possibilidade do município criar cemitérios de animais nessa proposta aqui, ó. Em caso de morte do animal, o proprietário é responsável pelo destino do cadáver, certo? Está bem claro. Então, qualquer proposta de criar cemitérios de animais tem que ser alterado esse artigo, né? Pode ser alterado nele próprio essa proposta. Limitar em 10 pavimentos o gabarito de prédios da orla marítima. Outra pessoa colocou 6 por escrito. Veja, então, conforme eu expliquei, na proposta que saiu em 2005, tinha uma limitação de 15 pavimentos nas primeiras quadras da orla, da Avenida Beira-Mar, da Paulo Barreto e da Ivo do Prado. Ou seja, todo o Rio Sergipe e a orla marítima. Mas essa foi uma proposta que foi alterada por votação lá no Condurb, então foi retirada. Então ficou sem gabarito. E o código apenas diz assim, ó, a altura dos prédios dependerá dos outros parâmetros urbanísticos. Coeficiente, recuos, taxas, etc. Certo? Então é assim como está. Tá? Pode-se discutir então emendas para incluir gabarito localmente em uma determinada área ou global, ou no plano ou no Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Em relação às paisagens notáveis, eles já são limitados, tá?
foi feito um estudo nas paisagens notáveis em que, dependendo da topografia, os prédios não podem levantar a altura que obstaculize a visão, a partir do ponto ou para o ponto de paisagem notável. Então, existe uma distância mínima em que não é permitido a construção de prédios praticamente de nenhuma altura. A partir dessa mínima, permite-se a altura que vai crescendo conforme se afasta, certo? O importante é que o ângulo de visão permaneça livre. Isso foi feito cálculos em função da topografia do terreno para cada ponto notável. Então, normalmente, essa restrição é mais forte do que um gabarito. Por exemplo, nas proximidades do Santo Antônio, é simplesmente proibido construir prédios. Certo? Não é de 3 ou 4, não. Você constrói um pavimento no máximo. Conforme se afasta do ponto, que pode começar a levantar um pouco mais alto. Certo? Isso foi calculado para cada ponto. Aqui veio uma proposta bem polêmica, né? A municipalização da DESO em função da péssima qualidade dos seus serviços. Veja, a DESO é uma empresa estadual, o serviço é municipal pela Constituição, o titular é o município, mas a própria Constituição delega, ou permite que o município delegue a gestão e operação desses serviços a terceiros, inclusive empresas estaduais ou privadas, certo? Que é o que acontece aqui. Então, legalmente, a nova lei de saneamento básico, aprovada em 2008, permite isso, mas também permite que o município assuma. O problema não é tanto legal, o problema é técnico. Veja, pode-se colocar no plano que a DESO será municipalizada? Pode, mas isso implica pagamento da indenização à DESO por todos os equipamentos, tubulações, estações elevatórias e instalações em Aracaju, certo? Negociação com todos os demais municípios de onde a água é captada por onde ela passa, o que provavelmente implicará em pagamento de royalties, certo? E preparar a prefeitura para ter capacidade de gestão dessa empresa, que hoje obviamente não tem, né? Então, é possível? Deve ser discutido até como uma proposta de emenda, e é legal também. A questão é mais técnica, né? Se isso é viável ou não. Áreas de interesse social insuficientes para atender toda a demanda. Só contemplam favelas e não áreas de especulação imobiliária. Solução para problemas como a comunidade de Santo Antônio, ali no canal, né? Final da Francisco Moreira, e do Pantanal. Então, veja, é fato, a única área de interesse social vazia, para onde poderiam ser remanejados moradores de áreas de risco, é o bairro Novo, 17 de março. Só que praticamente os 2 primeiros blocos já estão comprometidos, já estão com projetos em execução e já tem moradores selecionados para essas áreas, certo? Então, não tem na Zona Norte, na Zona Oeste, nenhuma outra área prevista para isso, certo? Isso é fato. Tem mapeadas todas as áreas precárias, mas não áreas vazias para levar as pessoas que saírem dessas áreas, tá? Então, o que deve ser feito é uma atualização do mapa que traz essas áreas, e da tabela que relaciona essas áreas, certo? Veja, áreas de interesse social pode ser criada a qualquer tempo, não precisa... Uma área que não foi incluída no plano pode ser criada daqui a um ano. A prefeitura acabou de criar uma, há menos de um ano, com a aprovação do executivo, justamente no bairro Novo, que eu entendo, não consegui confirmar hoje, mas é maior, inclusive, que a que está prevista no plano. Porque no plano só prevê 2 blocos do bairro Novo e não o conjunto. E a área que foi aprovada já como área de interesse social, mesmo sem esse plano vigorar, é maior. Então devia ser atualizado aqui. Entendeu? Mesmo assim, é possível atualizar esse mapa antes da aprovação do plano. E aí, uma das fontes que deve ser utilizada é o plano local de habitação de interesse social, que está sendo discutido pela prefeitura, né? Já teve até audiência pública, está na fase final de elaboração. Então, esses mapas gerados lá têm que ser trazidos para atualizar o mapa de cá, certo? E se pensar em outras áreas para onde possam ser levados, né, os moradores de áreas de risco. Então, mais que uma mudança de texto, uma mudança de mapa mesmo, certo? De áreas de interesse social. Necessidade dos novos moradores dessas áreas de usufruírem de lazer. A ideia era a seguinte, pelo que eu entendi na leitura, é que os equipamentos sejam implantados antes dos moradores chegarem, tá? Por exemplo, no bairro Novo, primeiro fazer os equipamentos, a infraestrutura, para depois os moradores chegarem, certo? No plano, isso está bem claro, né? Aqui, ó, na política de habitação e de interesse social,
Então, o que ele diz é o seguinte, ó, a habitação digna é aquela que tem uma área mínima, composta por sala, quarto, banheiro e cozinha, servida por infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação. Além disso, tem que ter inclusão social através dos serviços de saneamento, mobilidade, transporte coletivo, equipamento, serviços urbanos e sociais. Então, isso está na lei, certo? A proposta é bem clara que tem que ser... Moradia digna não é uma casa, é a casa com toda a infraestrutura e os serviços, certo? Preferência do povo de Aracaju de morar em casa, por ter maior qualidade de vida e maior contato social. Então, você colocar uma diretriz específica proibindo edificações não faz sentido, porque isso contraria a livre iniciativa, né? Não faz muito sentido. Mas, através dos parâmetros, pode-se chegar nisso. E, de fato, na zona de expansão, na zona de adensamento restrito, o coeficiente proposto praticamente privilegia as casas. Dificilmente alguém vai construir prédio com esse coeficiente, tá? Porque ele teria que comprar um terreno muito grande para poder levantar um prédio não muito alto. Entendeu? O coeficiente de 0,4 proposto para a zona de expansão praticamente é uma forma de dizer, ó, aqui só casas. É uma forma indireta de dizer isso, certo? Então isso está privilegiado na zona de expansão. A questão de crescimento horizontal ou vertical, de como a cidade deve crescer, é uma discussão até filosófica, complexa, porque ambas têm vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, ela aponta aqui duas vantagens do crescimento horizontal, na moradia em casas, que é o novo contato social, maior qualidade de vida, certo? Você tem seu jardim, seu espaço próprio, né? Mas tem desvantagens também, que a gente conhece. Por exemplo, a segurança, certo? A não ser que seja um condomínio privado, a segurança nas casas é complicada. E a outra é o custo da infraestrutura e dos serviços quando a cidade cresce horizontalmente, né? O município, o poder público tem que gastar mais para colher lixo, para levar transporte, água, esgoto, drenagem para localidades mais distantes. Então, ambas têm vantagens e desvantagens, certo? O fato é que, através dos parâmetros, é que vai se definir isso. Em que áreas a cidade vai crescer mais horizontal, em que áreas vai crescer mais vertical, certo? Uma proposta que me parece foi da deputada Ana Lúcia, que Aracaju deveria continuar sendo horizontal. Ela trouxe dados, né, que apresentou aqui, mostrando que ainda tem uma grande maioria de casas, em comparação com os apartamentos, ou seja, ainda a maioria da população mora em casas, certo? Isso, na verdade, vai mudando, né? Conforme passam os censos, esse dado vai mudando, se aumenta o número de apartamentos. Mas ela defende que continue sendo horizontal, com limites para empreendimentos e garantindo a ventilação e brisa do mar. Então, veja, como eu expliquei antes, na ZAR, que coincide com a zona de expansão, isso está garantido pelo coeficiente. Se você mantém um coeficiente baixo para lá, fatalmente o crescimento vai ser horizontal. Fatal, felizmente, né? Vai ser horizontal, porque com esse coeficiente não tem viabilidade de prédios altos. Agora, a questão da ventilação e da brisa que ela colocou, depende dos prédios, né? Da altura, mas especialmente do afastamento. E isso depende do recuo, tá? O recuo progressivo, no caso, que já está previsto. Certo? E eu volto a colocar a questão da largura dos prédios, né? Que não tem limitação nenhuma no plano. E isso sim é um obstáculo à passagem do vento, né? Direta. Um paredão por onde o vento não passa. Teve um morador que colocou isso mais claro também. Política de transporte que atenda a demanda. Se você lê o plano diretor no artigo 3º, que é o que fala dos objetivos gerais, já de cara coloca isso aqui, né? Que o transporte tem que prevalecer o uso público sobre o privado e assegurando acesso satisfatório a todos, os núcleos adensados. Onde tem população, tem que ter transporte. Lá na frente, no artigo 80, que trata da política de transporte, ele fala do prevalecer o uso coletivo sobre o privado, sobre o particular. Ou seja, tem que se priorizar o fluxo do transporte coletivo.